Ok, hoje vamos conversar dando continuidade ao assunto de análise combinatória ou de contagem. Vamos falar sobre os arranjos, né? Arranjos simples, né? Arranjos simples. E para começo de conversa, nós vamos apresentar a vocês 4 personagens. É o Ayrton, o Bernardo, o Cláudio e o Danilo. É muito comum nas questões de contagem os personagens aparecerem em nomes com letras iniciais diferentes e às vezes nessa sequência alfabética, né? Observe A, B, C, D, certo? Ou seja, é uma maneira de induzir a gente a pensar em termos de letras, né? Ayrton começa com A, Bernardo, B de bola, Cláudio, C de casa, Danilo, D de dado. Então, imaginemos que a gente tenha que formar uma fila de duas dessas pessoas, né? Uma fila significa dizer primeiro lugar e o segundo lugar, apenas 2. Então eu tenho 4 pessoas, né? Ayrton é diferente de Bernardo, que é diferente de Cláudio, que é diferente de Danilo. É a mesma coisa de imaginarmos que eles iam fazer uma corrida e a gente quer saber de quantas maneiras diferentes pode acontecer os 2 primeiros colocados, né? Ou seja, de quantas formas diferentes a gente pode ter primeiro colocado, segundo colocado. Então, para a gente ter uma visão disso, como nós já vimos antes, a gente pode usar o desenho da nossa árvore só para a gente verificar como é que pode acontecer esse primeiro e segundo colocado. Lembrando que eu tenho 4 pessoas e eu tenho que formar primeiro e segundo, ou seja, grupos ordenados, primeiro, segundo, de 2 pessoas, usando essas 4 pessoas disponíveis. Como é que a gente faria com a nossa árvore? A gente poderia fazer assim. Aqui está o tronco da árvore, colocamos assim, o primeiro colocado pode ser o Ayrton, o primeiro colocado também pode ser o Bernardo, o primeiro também pode ser o Cláudio, e o primeiro colocado pode ser também o Danilo, né? Aí observe aí que nós estamos fazendo usando a primeira letra. Mas se o Ayrton for o primeiro colocado, o segundo colocado pode ser o Bernardo, mas também o segundo colocado pode ser o Cláudio, e o segundo colocado também pode ser o Danilo. Essas são as possibilidades em que o primeiro colocado é o Ayrton. Mas se o Bernardo for o primeiro colocado, aí se ele for o primeiro colocado, o segundo pode ser o Ayrton, ou o segundo pode ser o Cláudio, ou o segundo colocado pode ser também o Danilo. Ah, mas e se o Cláudio for o primeiro colocado? Se o Cláudio for o primeiro colocado, o segundo pode ser o Ayrton, pode ser o Bernardo e pode ser o Danilo. Obviamente, né? Porque são pessoas, então eu não posso ter Cláudio primeiro e Cláudio segundo. Né? Não tem como clonar a pessoa aqui. Cada pessoa é uma só. Então, se o Cláudio for o primeiro, o segundo colocado só pode ser o Ayrton, o Bernardo ou o Danilo. Mas o Danilo também pode ser um bom corredor e chegar na frente. Então, o segundo colocado, se for o Danilo primeiro, seria o Ayrton ou o Bernardo ou o Cláudio. Então, ó, nessa nossa árvore aqui, nós temos todas as possibilidades ordenadas, primeiro e segundo colocado, com 2 posições, primeiro e segundo colocado, né? Então, por exemplo, eu posso colocá-las aqui até de outra cor. Nós poderíamos ter aqui nesse ramo Ayrton, Bernardo, aqui Ayrton e Cláudio, aqui Ayrton e Danilo, ou aqui Bernardo e Ayrton, aqui é Bernardo e Cláudio, aqui é Bernardo e Danilo, ou aqui Cláudio e Ayrton, Cláudio e Bernardo, Cláudio e Danilo, e por último Danilo
e Ayrton, Danilo e Bernardo, Danilo e Cláudio. Então a gente consegue contar nessa nossa telinha aqui quantas são as formações ordenadas de duas pessoas, tendo como possibilidades 4, né? O Ayrton, Bernardo, Cláudio e Danilo. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então nós temos 12 possibilidades de formação, né, de primeiro e segundo colocado, com esses 4 possibilidades aí, Ayrton, Bernardo, Cláudio e Danilo. Nós já havíamos estudado no princípio multiplicativo como resolver essa questão sem precisar desenhar a árvore, né? Vocês devem estar lembrados. A gente pensa assim, né? Coloca o primeiro colocado aqui, primeiro, segundo colocado aqui e faz a seguinte conversa. Quantas pessoas eu posso ter para ocupar a primeira posição? Eu tenho Ayrton, Bernardo, Cláudio e Danilo. Eu tenho 4 possibilidades. Mas, depois que eu preencher a primeira posição, eu não tenho como repetir, né? Porque são pessoas. Então, eu tenho quantas possibilidades para a segunda posição? Depois que eu preencho a primeira, só me restam 3. Pelo princípio multiplicativo, 4 vezes 3, 3 vezes 4, né? Dá o que a gente já conhece, que é 12. Ótimo, já sabemos de tudo isso. Então, por que nós estamos conversando de novo, mostrando uma coisa que a gente já viu? É porque isso aqui é uma formação que nós chamamos de arranjo, né? No arranjo simples, a gente quer saber exatamente isso. Quantas formações ordenadas, ou seja, o que significa quando a gente diz ordenado? Significa, olha só, vou até mudar a cor aqui, que Ayrton e Bernardo, bem aqui, é uma possibilidade, é diferente de Bernardo e Ayrton. Por quê? Mas são a mesma pessoa. Ayrton e Bernardo, mas aqui, numa delas, o Ayrton é o primeiro colocado e o Bernardo é o segundo. E na outra, o Bernardo é o primeiro colocado e o Ayrton é o segundo. Isso diferencia? Diferencia. No arranjo, a ordem diferencia. É que nem uma corrida, né? Faz diferença ser primeiro colocado e ser segundo colocado numa corrida? Claro que faz, né? O primeiro colocado é o ganhador, o segundo colocado é o segundo colocado, né? Então, quando a ordem interfere no resultado, nós estamos diante de algo que nós chamamos de arranjo. A permutação também é um tipo de organização que leva em consideração a ordem, né? Então, o que diferencia a permutação do arranjo é o grupo ser menor. Aqui, se fosse uma permutação, eu teria os 4 elementos, Ayrton, Bernardo, Cláudio e Danilo, na ordem, do primeiro até o 4º. Mas como eu estou pegando um pedaço do grupo, apenas 2, a gente está tratando com uma quantidade menor do que a quantidade disponível. Só tem 2, o primeiro e o segundo colocado. Então isso aí é o que a gente chama de arranjo. Logo, o arranjo diferencia muito pouquinho aí da permutação. Só que quando eu estou falando de arranjo, a quantidade de elementos ordenados é menor do que a quantidade de elementos disponíveis, né? No caso aqui, eu estou querendo 2 elementos ordenados, tendo disponível 4, né? O Ayrton, o Bernardo, o Cláudio e o Danilo do nosso exemplo. Muito bem, então é isso aí. Até agora nós vimos pelo princípio multiplicativo como é que faz. Mas olha só, em termos de arranjo e usando o que a gente já viu de fatorial, a gente pode chegar também nesse mesmo resultado, que é o nosso 4, né? Primeiro colocado, né? Segundo colocado, 4 vezes 3 igual a 12. A gente pode ter essa organização da seguinte forma. A gente pode fazer assim, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 1. Por que pode? Né? Porque esse 2 vezes 1 aqui cancela com esse e resta quem? O 4 vezes 3.
Aí nessa hora você me pergunta assim, ai meu Deus, por que isso, professor, está complicando? Porque nós queremos usar a operação fatorial, né? Ou seja, aqui no caso seria 4 fatorial e aqui embaixo seria 2 fatorial. E isso é a estrutura fundamental da fórmula que calcula os arranjos, né? Então, quando a gente prefere usar uma formulazinha para facilitar, a fórmula se dá dessa forma aqui. Como assim? Agora vamos apresentar a fórmula do arranjo, que serve para essa e para outras situações. A gente diz assim, que um arranjo de N objetos ou pessoas, né, em grupos de P, que a gente chama arranjo de N P a P, é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então essa aqui é a formulazinha que nos permite calcular arranjos simples, né? Arranjos simples. Vamos ver como é que ela se aplica no nosso caso? Bem, lembra do nosso caso inicial, né? Nós temos Ayrton, Bernardo, Cláudio e Danilo. Quantas pessoas nós temos aqui, né? 4. Então, nós temos que o nosso N aqui é igual a 4 pessoas. Mas nós queremos saber de quantas formas essas 4 pessoas podem formar uma fila ordenada do tipo primeiro e segundo, né? Quantas pessoas vão estar nessa fila ordenada? Primeiro e segundo? 2. Então, eu digo que P é igual a 2, né? No caso, 2 pessoas. Ou seja, eu quero saber quantos são os arranjos simples de 4 pessoas, 2 a 2. E aí a gente aplica a fórmula e olha só como é que vai ficar. É um arranjo de 4 pessoas, 2 a 2, vai ser 4 fatorial sobre N menos P aqui, né? No caso, 4 menos 2 fatorial. Isso vai me levar a 4 fatorial sobre 2 fatorial, né? Que, conforme nós já vimos aqui, vai ser igual a 12. Por quê? Porque vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Cancela esse com esse. Vai dar 4 vezes 3. Logo, né? Um arranjo de 4, 2 a 2 é igual a 12. Olha só, nós vimos aqui de 3 formas diferentes para apresentar o arranjo de N P a P, né? Vimos a árvore, podemos puxar ela aqui, né? Vimos a árvore, constatamos que é 12, usamos o princípio multiplicativo para ver como é que dá 12 e por último, a gente usou o arranjo de N P a P para obter de novo o mesmo resultado, que é 12. Agora, vamos ver, por exemplo, um outro problema, né? Parecido. Agora a gente pode resolver diversos problemas dessa forma, né? Por exemplo, se a gente tivesse assim, de quantas formas 5 pessoas podem fazer uma fila, né? Vamos supor uma fila de 2 pessoas. Semelhante ao problema anterior, só que em vez de ser 4, são 5. De quantas formas a gente pode ter o primeiro e segundo colocado, né? Nós teríamos então que o N é igual a 5 e o P é igual a 2 e teríamos então um arranjo de 5, 2 a 2, que é igual a 5 fatorial
dividido por 5 menos 2 fatorial, que é a formulazinha do arranjo. Isso vai me dar 5 fatorial sobre 5 menos 2, 3 fatorial. Isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Lembrando do vídeo anterior que a gente explicou como é que cancela e tal. Então a gente cancela esse 3 com esse 3. E o meu arranjo de 5, 2 a 2 é igual a 5 vezes 4, que é igual a 20. Ou seja, eu já consigo deduzir, né, que a quantidade de duplas ordenadas que eu posso formar com 5 pessoas, lembrando que são ordenadas, né, ou seja, primeiro e segundo colocado, é igual a 20. Não é legal? Outro dia nós fizemos um problema também para encerrar o vídeo, que era assim: temos 10 atletas, e queremos saber de quantas formas esses 10 atletas podem formar um pódio, né? Aquele pódio tradicional assim, né? Em que nós colocamos basicamente assim, né? Ou seja, primeiro, segundo colocado e terceiro. O pódio é assim, né? Mas na hora que a gente vai ordenar aqui, a gente coloca assim: primeiro, segundo e terceiro, que equivale a dizer de quantas formas a gente pode formar uma fila de 3, usando como possibilidades os 10, né? Então a gente fez esse problema usando o princípio multiplicativo no vídeo anterior, e a gente pode dizer aqui agora que isso nada mais é do que um arranjo de 10 pessoas, 3 a 3, né? Ou seja, quantas são as possibilidades de pódio, né? 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, que dá 10 fatorial. 10 menos 3 é 7 fatorial. Logo, nós vamos fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial no cantinho da tela sobre 7 fatorial. Parando no 7 fatorial para cancelar, porque embaixo eu tenho 7 fatorial, vou parar o 10 fatorial no 7. Aí a gente cancela esse com esse e concluímos que o nosso arranjo de 10, 3 a 3 é igual a 10 vezes 9 vezes 8, que é a mesma construção do princípio multiplicativo, quando a gente faz aquela historinha de dizer quantas oposições nós temos para a primeira, na segunda, na terceira, né? É coincidência, mas... Aliás, não é mera coincidência, é apenas formas diferentes de se falar a mesma coisa. O arranjo e o princípio multiplicativo estão muito ligados, né? Então aqui vai dar o quê? 9 vezes 8, 72. Então eu vou ter 72 vezes 10, que é 720. Então eu tenho 720 tipos de pódio diferentes. Posso ter mais do que isso? Não, 720 é o máximo em termos de pódios distintos. Se eu tiver 10 atletas e eu quiser escolher as formas diferentes de ter primeiro, segundo e terceiro colocado. Então assim a gente faz essa breve apresentação neste vídeo sobre o que são os arranjos simples, né? Que são coisas que nós já vimos no princípio multiplicativo, mas que agora usa uma formulinha que usa essa aplicação chamada de fatorial, que nós vimos em vídeos anteriores.